Deixa eu dar bom dia para minha parceira Michele Loreto, que hoje já está de volta a São Paulo. Tudo bom, Michele? Tudo bem, agora o cheiro é de longe, Pois Fátima. é, cheiro para você também. Olha só, Michele, eu queria saber se realmente tem aumentado o número de jovens, e se tem, pode ter alguma coisa a ver com algum erro de postura, essa história de muito celular, todo mundo muito curvado, se tem, pode ter algum tipo de relação. Pode sim, Fátima. E imagina, né? Como é que a gente fica no celular? A gente nunca tá assim, né? A gente sempre tá desse jeito. Isso aqui tá causando muito problema de coluna, assim. E quem vai explicar pra gente é o doutor Adriano Scaff, que é neurocirurgião. Tudo bem, Bom doutor dia, Adriano? bom dia a todos, bom dia, Fátima. Doutor Adriano, me diga uma coisa, isso de ficar usando celular o tempo todo, baixando a cabeça, isso aumenta o peso da nossa cabeça, é isso? Exatamente, nós não fomos projetados para olhar para baixo o tempo todo, né? Nós somos projetados para olhar para frente e em poucos momentos olhar para baixo. Porém, o uso frequente do celular e dos computadores em muitas profissões, como dentistas, pessoas que dirigem, projetam a cabeça para frente, a gente flexiona a cabeça. E isso, por um tempo prolongado, pode gerar doenças na coluna cervical. E aí, quando a gente fala dos jovens, por exemplo, que vivem, né, com o celular muito mais até do que os adultos, quanto que está pesando essa girada de cabeça para frente? Isso é que todo mundo não sabe. Olha que interessante, a nossa cabeça pesa em torno de 6 quilos. A cada 15 graus que nós flexionamos, envergamos para frente, nós duplicamos o peso da coluna. E o interessante é que vocês olharem, quando a gente chega a 60 graus, que é a flexão máxima que a gente fica, na maioria das vezes olhando o celular, a nossa cabeça chega a pesar 27 quilos. Vejam, é o peso praticamente de uma bigorna, igual uma bigorna que nós temos aqui para ilustrar. Imagina você pegando essa bigorna e colocando sobre a sua coluna cervical. Né? E não tem como imaginar que isso vai gerar algum problema. Eu não imaginava que era tudo isso, não. É tudo isso, ninguém tem essa noção. E isso vai causando sérios problemas, isso, né? já vai gerar dor cervical, né? E como foi falado aí da escoliose, muito bem falada pelo Anderson, o que é a escoliose, na verdade? A escoliose é uma tortuosidade lateral da coluna. Então, não é aquela lordose que todo mundo fala, eu tenho lordose, eu tenho cifose. Isso são curvaturas naturais. Agora, a escoliose é quando a coluna entorta. Então, veja, ele mostrou uma foto lá, o quadril, às vezes a gente olha o quadril, está girado, está um quadril maior que o outro. Muitas vezes o ombro está diferente, né? E a escoliose, ela atinge em torno de 3% da população. Muita gente. Muita gente. Agora, o que causa a escoliose? Vamos lá. A causa específica não é conhecida, mas acredita-se que tem um componente genético, a gente vai ver no nosso telão. A gente tem uma ilustração aqui. Ilustração. O que contribui, né, para a escoliose? Exato. Genética? A genética, algumas malformações, por exemplo, a criança nasce com paralisia cerebral, algumas doenças. Mas a contribuição, o fator que desencadeia, que pode desencadear uma pessoa que tem essa tendência, é o sedentarismo e também o envelhecimento. Agora a Fátima quer fazer uma pergunta. Fátima? Não, era exatamente para saber, já que pode ser genético, tudo isso, ao levar ao pediatra, deve-se alertar sempre para isso? Olha, na minha família já tem caso, para esse teste que ele falou, de você curvar para frente e simplesmente ver que um lado das costas é bem mais alto que o outro. Isso já merece uma ida ao médico, por exemplo? Perfeito, Fátima, merece sim. A escoliose é uma doença que a gente tenta retardar a evolução, a progressão. Muitas vezes a gente consegue com algumas órteses, que são os coletes, muitas vezes a gente não consegue e o caso pode se tornar até cirúrgico. Mas sim, observando-se que tem casos mais frequentes na família, a criança deve ser observada desde pequenininha. Agora, qual é o tipo de prevenção que deve ser feita, doutor? Depois de identificado. Isso. Né? Dependendo da faixa etária, né, que geralmente ela se dá em torno dos 10 aos 20 anos de idade, a gente deve ter sempre o exercício físico, qualquer ele que seja específico, como um RPG, um pilates ou mesmo exercício comum, a posição correta ao trabalhar. No caso da sobrinha do Anderson, ao estudar, na escola também perfeito. Ela pode... Na escola, ter a posição correta, né? E por que não ficar muito tempo sentado? Por que a posição sentada hoje ela pode gerar um problema? Vamos dar uma olhadinha? A nossa coluna, ela tem os seus alicerces. Um deles é a musculatura, que está representada aqui por essa fita. Então, quando a gente está em pé, essa musculatura está ativada, protegendo, dando uma estabilização à coluna. Agora, olha o que acontece quando a gente senta.
essa musculatura fica toda relaxada. Então, quando a gente senta, a gente desaba, não é assim? Isso gera uma pressão maior sobre a coluna. Novamente, a gente não foi projetado para sentar o tempo inteiro, mas as nossas profissões, a pessoa que estuda hoje, os jovens que estudam muito tempo sentado, eles têm que ter de tempos em tempos uns intervalos onde ele vai e levanta e ativa essa musculatura e protege a coluna novamente. Sem contar o próprio deslocamento, né? Exatamente. Hoje em dia a gente faz de ônibus, metrô, carro, Exatamente. Tudo sentado, né? E tudo anda foi menos. propiciado pra gente ficar Nosso sentado. amigo tá um pouquinho assim, mas vamos deixar ele sentado um pouquinho? Agora, uso de celular não dá escoliose, não. Geralmente não, por conta ele mais sobrecarrega a coluna cervical. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela participação, obrigado viu? a todos. E olha, toda criança deve fazer um acompanhamento de perto quando tem escoliose para calcular aí a progressão do grau da curvatura. Mas no caso das meninas é ainda mais importante, sabe por quê? Porque após a primeira menstruação tem uma frouxidão ali dos ligamentos, é uma preparação para o parto. Essa frouxidão aí, ela piora o quadro de escoliose. E olha, Fátima, eu tenho um desafio agora para quem tem mais de 50 anos. Mandar pra gente a foto de uma refeição. Pode ser um almoço, um café da manhã, um lanche ou então um jantar. Você faz o seguinte, manda para g1.com.br/bem-estar. Fala aí o seu nome, sua idade, que a gente vai falar sobre isso. É o assunto de amanhã, Fátima. Tchau, um cheiro. Cheiro, Michele. Obrigada, doutor.